Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje, no capítulo 18, a falar sobre o espaço agrário da América Latina, tá? A coisa mais importante relacionada ao espaço agrário da América Latina e que você tem que entender é um espaço onde nós temos uma concentração muito grande de terras, nós temos uma estrutura fundiária muito desigual, onde nós temos uma grande maioria de pessoas com pequenos pedaços de terra e uma minoria que detém quase que toda a totalidade desse espaço agrícola, que são os chamados latifundiários. Quando terminar essa aula aqui, eu quero que vocês possam conhecer as principais atividades desenvolvidas durante o processo de colonização da América Latina. Quero que vocês compreendam a participação da América Latina no cenário mundial de produção agrícola e mineração. E eu quero que vocês reflitam sobre a concentração fundiária da região, que, como eu disse para vocês, é o que mais vem marcando esse cenário. Tá? Ô, gente, após a chegada dos povos europeus no continente americano e o estabelecimento dessas colônias aqui, os recursos naturais da América Latina foram intensamente explorados pelos colonizadores. Tá? As colônias latino-americanas se tornaram áreas de fornecimento de matéria-prima de origem mineral e de gêneros agrícolas para as metrópoles europeias, como a França, Inglaterra, Portugal, Espanha e Holanda. As metrópoles, gente, elas controlavam totalmente a exploração dos recursos que aqui existiam. É o que a gente viu quando a gente falou sobre o Pacto Colonial, quando a gente estava estudando a colonização da América. O Pacto Colonial, ele dava total poder para a exploração do continente para as metrópoles. Tá? Os dois principais recursos explorados e exportados aqui da América Latina eram o ouro, no Brasil aqui, principalmente em Minas Gerais, e a prata, numa região de uma cidade chamada Potosí, lá na Bolívia. Aqui tem um gráfico muito interessante e que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Tá? Este aqui é o gráfico de commodities exportadas por países selecionados. Você tem aí Bolívia, Chile, Equador, Peru e Venezuela. O que são commodities, gente? São produtos do primeiro setor da economia que, na sua grande parte, não sofreram nenhuma influência relacionada à industrialização, ou seja, pouco modificados. Tá? Os principais commodities que existem no mundo são, por exemplo, o petróleo, o café e a soja. Isso aqui é um gráfico do ano de 2014. E aí a gente pode observar aqui, ó, os combustíveis fósseis, ou seja, carvão mineral, petróleo, gás natural, continuam sendo os produtos mais exportados por esse grupo de países aqui. Tá? Produtos agrícolas também, com exceção da Venezuela, onde nós temos produtos industrializados. Esses produtos industrializados aqui são pouco alterados, são produtos naturais pouco alterados. Por exemplo, como se eu pegasse uma fruta, igual a maçã, que é um produto natural, e aí eu cortasse esse pedaço e colocasse um saquinho. É só o saquinho que fez com que ocorresse esse processo de industrialização nessa produção. Tá? Então você observa aqui que as commodities, elas são responsáveis por grande parte da exportação dos países aqui da América Latina. Gente, uma outra característica muito importante do processo aqui de produção do espaço agrário da América Latina são as monoculturas. Tá? Além da prática de mineração, as atividades agrícolas também foram muito importantes aqui na colonização e ocupação europeia da América Latina. Grandes áreas foram transformadas em lavouras extensas de apenas um gênero agrícola, como a cana-de-açúcar e o café. Então, gente, quando se eu falasse, nossa, meu pai é monocultor, ele só planta uma coisa. Tá? Na América Latina, houve como principal característica a presença de monoculturas, tá? Não policulturas. Quando eu falo de policultura, eu estou falando de vários gêneros alimentícios que estão sendo plantados para que possam haver o lucro por parte de quem assim o faz. Tá? Mas, aqui no caso do Brasil, da América Latina, há o predomínio de quê? De monoculturas. Nos latifúndios, como eu falei para vocês, que são as grandes porções de terras, era possível produzir em grande escala um único produto, um processo produtivo denominado, que eu já falei para vocês, de monocultura. No Brasil plantou-se inicialmente a cana-de-açúcar, mas depois vieram o algodão, o fumo, o café. A monocultura de cana-de-açúcar é o maior exemplo que a gente tem aqui de apropriação do espaço agrário da América Latina. Tá? Então,
Os produtos aqui, que igual eu falei para vocês, o café, a cana-de-açúcar, eles tinham boa recepção. A cana-de-açúcar? É isso. A cana-de-açúcar, perdão. Eles tinham uma boa recepção lá na Europa. De modo que a produção se destinava quase que exclusivamente para exportação para as metrópoles. Tá? Isso era um monopólio europeu que existia aqui. A mão de obra utilizada era a escrava, né, gente? Naquela época ali, o pessoal trabalhava e não recebia. Assim, esse sistema proporcionava o chamado comércio triangular, em que os produtos tropicais eles eram vendidos na Europa em troca de tecidos, armas e álcool, que por sua vez eram oferecidos aos mercadores africanos em troca de mão de obra escrava. Tá? Uma característica também muito significativa aqui do espaço agrário europeu são as plantations. O que são plantations? É a produção de produtos extremamente tropicais, como por exemplo banana, que até hoje tem muito aqui na América Central, visados o quê? Para exportação. Tá? A principal representação da plantation era a casa grande, onde morava o senhor e sua família. Tá? Em oposição havia a senzala, local de moradia daqueles que eram escravizados. O quê? Porque a plantation dava muito lucro. Então o senhor de escravo, ele tinha uma boa vida por conta dessa monocultura de exportação. E ao contrário da casa grande, a gente tinha senzala, onde nós tínhamos a mão de obra escrava que produzia a plantação de plantations e gerava a riqueza para esse senhor. Tá? Aqui você vai observar depois aí no seu livro, você tem um mapinha sobre a produção agropecuária aqui na América, tá? E a agricultura e a pecuária também na América. Isso aqui, ó, períodos diferenciados. Ok? Você tem que dar uma olhadinha aí. Agora, como eu já disse para vocês, a América Latina ela tem uma característica do espaço agrário, onde nós vamos ter o quê? A concentração, a má distribuição das terras, ou seja, uma desigualdade muito significativa, tá? Essa estrutura fundiária, ela é um entrave para o desenvolvimento social e espacial agrário aqui da América Latina. Aqui, nessa estrutura que nós temos hoje, pequenas e médias propriedades são responsáveis pela produção alimentar destinada ao mercado interno, tá? A população local. E uma característica dessas pequenas propriedades é a baixa produtividade. Por isso, muitas vezes, há uma demanda grande pelos produtos que são produzidos nas pequenas e médias propriedades e a oferta é pequena. Por isso, ocorre a inflação e gera perdão, esse processo no qual ocorre a inflação. Tá? Em geral, gente, essas pequenas propriedades, elas desenvolvem o que nós chamamos de agricultura familiar, de subsistência, que tem a finalidade de fornecer alimento e matéria-prima para a família, tá? Geralmente as pessoas da mesma família que trabalham, tá? Ou a agricultura comercial também, que é uma agricultura que além de produzir para atender as necessidades básicas dos membros da família, reserva parte da produção para o comércio. Então, não se esqueçam disso. Pequenas e médias propriedades na América Latina são pautadas na agricultura familiar ou na agricultura familiar comercial, onde nós temos uma baixa produtividade e eles têm como principal foco o mercado interno. Do outro lado, gente, nós temos o quê? Os latifúndios, que são as grandes propriedades, na sua maioria monoculturas. Enquanto o pessoal da agricultura familiar desenvolve a policultura, ou seja, fazendo uma produção, mesmo que pequena, de vários produtos, os latifúndios são o contrário, tá? Eles são pautados na monocultura. E aí, pessoal, uma característica também é que o monocultor, ou seja, o latifundiário, ele não está pensando no mercado interno, ele está pensando no mercado externo, porque as exportações e importações são pautadas no quê? No dólar, então ele ganha mais. Isso é um problema sério que faz com que muitas vezes, como eu já disse, a demanda no mercado interno seja muito superior à quantidade de produtos ofertados, então isso vai fazer com que o preço dos alimentos suba e aqui pro mercado interno isso é ruim porque os produtos ficam caros. Nós temos um exemplo aqui da estrutura fundiária brasileira que também pode servir de modelo para qualquer país aqui da América Latina. É importante que vocês observem que, olha aqui o número de propriedades. Nós temos 47,86% das propriedades brasileiras até 10 hectares. Tá? Isso é considerado pequena propriedade. Nós temos
38,9% de propriedades aqui com até 100 hectares, e aí você observa que elas representam 19%. O grande número de propriedades pequenas representam apenas 2% da área, estou falando da área, tá? E aí quando vai aumentando aqui o espaço que vai ser utilizado pelo produtor, você observa o quê? Que vai diminuindo o número de pessoas que tem essa terra. Então, por exemplo, 44% da terra do Brasil, com mais de 1.000 hectares, está nas mãos de apenas 0,91% das propriedades. Então, é uma desigualdade muito, muito grande que existe aqui. Esse aqui é o exemplo do Brasil, mas serve também para a América Latina, como eu já falei para vocês, é isso que ocorre, tá? Além da estrutura fundiária estar intimamente ligada à produtividade das terras, os investimentos cedidos e facilitados ou não pelos governos também influenciam na forma desigual do acesso à terra aqui na América Latina. Então, ficar atento a isso. Os países não incentivam seus agricultores como os países desenvolvidos. Na maioria dos países, um pequeno número de proprietários rurais concentra a maior parte das terras cultiváveis. Os chamados latifundiários, eles são donos de grandes propriedades, enquanto a maior parte da população rural fica com a menor parte das terras, constituindo as pequenas propriedades, como a gente viu ali. Tá? Essa forma desigual de distribuição da terra aqui na América Latina é uma herança lá do período colonial, que foi marcado pela formação de grandes propriedades de criação de gado, de desenvolvimento de monoculturas e de exportação voltadas para o abastecimento das metrópoles. Ok? Eu espero que você possa ter entendido essa aula. A coisa mais importante para você saber nesse momento é que existe uma concentração gigante de terras aqui na América Latina. Tá? E aí, o que acontece? É essa concentração que vai fazer com que ocorram o surgimento de movimentos sociais na luta por uma distribuição mais justa de terra, que é, por exemplo, aqui no Brasil, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tá? Que a gente vai ver mais à frente, ok? Grande abraço para você, até a próxima, fui!